Você já se perguntou por que tantas vezes acaba acordando exatamente às 3 da manhã? Será que isso tem mesmo um significado espiritual ou não passa de uma coincidência qualquer? Muitos cristãos em todo o mundo relatam esse tipo de experiência e a grande dúvida que surge é: existe fundamento bíblico para isso ou seria apenas superstição? No vídeo de hoje, vamos mergulhar nas Escrituras para entender de forma clara e profunda o que a Bíblia nos revela sobre a chamada hora da vigília espiritual. Se você ficar comigo até o final, vai sair daqui com uma base sólida nas Escrituras e mais segurança espiritual para discernir esse tema. Na Antiguidade, os judeus tinham o costume de dividir a noite em vigílias. Essa prática também aparece no Novo Testamento, refletindo a influência romana, que dividia a noite em 4 períodos específicos. A cada vigília havia um significado prático e espiritual. A Bíblia registra episódios marcantes que aconteceram exatamente nesses intervalos da madrugada. Por exemplo, em Êxodo 14, 24, é dito que na vigília da manhã, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e os confundiu, trazendo livramento para Israel. Já em Juízes 7:19, Gideão ataca os midianitas durante a mudança da guarda na vigília da meia-noite. E em Mateus 14:25, Jesus vai ao encontro dos discípulos andando sobre o mar durante a 4ª vigília da noite. Perceba que esses relatos mostram momentos decisivos em que Deus agiu em favor do seu povo. Isso nos ensina que a madrugada não é apenas um período de descanso, mas também um tempo em que o céu se move de forma poderosa. A Bíblia também nos mostra que personagens de fé tinham o hábito de buscar a Deus nesse período silencioso. O salmista Davi declara: "À meia-noite me levantarei para louvar-te, por causa dos teus justos juízos." Esse versículo nos revela uma disciplina espiritual. Enquanto muitos dormiam, Davi aproveitava o silêncio para adorar ao Senhor. Jesus também nos deu exemplo. Marcos 1:35 relata que, de madrugada, ainda escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. O próprio Filho de Deus escolhia a madrugada como um momento de intimidade com o Pai. E Paulo e Silas, quando estavam presos por volta da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. E de repente, houve um terremoto que abriu as portas da prisão. Atos 16, 25 ao 26. Esses exemplos nos mostram que a madrugada tem sido, ao longo da história bíblica, um tempo especial de encontro com Deus, de revelação e até de intervenção sobrenatural. Mas afinal, por que muitas pessoas hoje acordam justamente às 3 da manhã? Do ponto de vista físico, os cientistas explicam que esse horário pode coincidir com o ciclo natural do sono, em que o corpo desperta com maior facilidade. Além disso, o silêncio da madrugada favorece a percepção de sons e sensações internas que normalmente não notaríamos durante o dia. Mas há também o aspecto espiritual. Não são poucas as pessoas que relatam experiências de oração, sensibilidade ou até batalhas espirituais nesse horário. Quando entendemos à luz da Bíblia, isso deixa de ser apenas uma coincidência e passa a ser encarado como uma oportunidade de comunhão com Deus. É nesse ponto que precisamos diferenciar claramente a superstição da revelação. Muitos acreditam que acordar às 3 da manhã é um sinal de azar ou o horário dos espíritos malignos. Esse tipo de crença é popular em culturas seculares ou místicas, mas não encontra respaldo bíblico. A palavra de Deus é a nossa fonte de verdade. E em 2 Timóteo 3,16, aprendemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, corrigir e instruir em justiça. Portanto, não devemos nos deixar dominar pelo medo ou por ideias que não estão na Bíblia. O cristão vive pela fé e pela palavra, não por superstições. Quando você compreende isso, ganha segurança espiritual e pode transformar esse horário em um momento de vitória. Se esse conteúdo já está trazendo clareza para a sua vida, aproveite agora para deixar o seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que este vídeo é importante e precisa alcançar ainda mais pessoas que buscam crescer espiritualmente. Outro ponto que a Bíblia nos revela é que existe uma batalha espiritual acontecendo, muitas vezes, de forma invisível. Em Efésios 6,12, Paulo nos lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais do mal. Muitos cristãos testemunham que a madrugada é um horário que sentem mais ataques, inquietações ou até pesadelos. Isso não deve ser motivo de medo,
mas sim de alerta. Se o inimigo atua nesse horário, também podemos crer que Deus desperta seus filhos para a oração e a intercessão. Ao acordar às 3 da manhã, você pode estar sendo chamado para ser um intercessor, alguém que se levanta em oração quando o mundo está dormindo. É nesse momento de silêncio que a sua oração pode se tornar uma arma poderosa contra as forças do mal. Existem muitos testemunhos de pessoas que foram despertadas nesse horário e, ao se colocarem em oração, receberam respostas, livramentos ou até revelações que mudaram suas vidas. Não se trata de misticismo, mas de experiência real com Deus. Um simples ato de orar nesse horário pode se transformar em um marco espiritual, um ponto de virada na sua vida. Isso mostra que Deus fala de maneiras diversas e pode usar a madrugada como um tempo reservado de intimidade com Ele. Mas a grande pergunta prática é: como você deve reagir ao ser acordado nesse horário? Em primeiro lugar, não ceda ao medo. O medo é uma arma do inimigo para paralisar. Em vez disso, faça uma breve oração. Senhor, estou aqui, fala comigo. Em segundo lugar, abra a Bíblia e leia um salmo em voz baixa, permitindo que a palavra encha o ambiente da sua casa. Em terceiro lugar, se perceber inquietação espiritual, repreenda em nome de Jesus, pois você tem autoridade dada pelo próprio Cristo. Por fim, se sentir paz, aproveite esse momento para permanecer alguns minutos em oração, buscando direção e fortalecendo a sua fé. Assim, um horário que antes parecia estranho se torna uma oportunidade poderosa de comunhão com o Senhor. Eu quero ouvir de você. Já aconteceu de acordar exatamente às 3 da manhã? Como você reagiu? Compartilhe a sua experiência nos comentários, porque o seu testemunho pode ser a resposta que alguém precisa para ter fé e coragem. Quando compreendemos o fundamento bíblico das vigílias e aplicamos esse entendimento no nosso dia a dia, deixamos para trás qualquer sombra de superstição. O cristão não precisa viver com medo do escuro ou da madrugada. O que nos dá segurança é a palavra de Deus. Lembre-se, não é o relógio que tem poder, mas o Deus que está acima do tempo. Quando você acorda nesse horário, não significa azar ou maldição, mas pode ser apenas um chamado de Deus para estar mais próximo dele. Essa compreensão transforma a sua vida espiritual, dá maturidade e traz confiança para a sua caminhada. Agora chegamos à conclusão. Ao longo deste vídeo vimos que as vigílias têm base bíblica, que muitos homens de fé buscaram o Senhor na madrugada e que não há espaço para superstições dentro do cristianismo. Também aprendemos que a madrugada pode ser um tempo de batalha espiritual, mas que Deus nos desperta para vencer por meio da oração. E principalmente, entendemos que o cristão sempre deve filtrar suas experiências à luz da Bíblia, porque é nela que encontramos segurança espiritual. Se este vídeo edificou sua vida, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum dos próximos conteúdos que vão te ajudar a crescer no conhecimento da palavra e a fortalecer sua fé. Agora você tem clareza. Acordar às 3 da manhã não é um motivo de medo, mas uma oportunidade de experimentar a presença de Deus em um nível mais profundo. Que essa verdade traga paz ao seu coração e fortaleça ainda mais a sua caminhada espiritual.